seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Olá, queridas mulheres, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo das mulheres da Bíblia. E como a Nádia falou semana passada, né, era para ter, a sequência seria a Lia, né, mas como a gente já fez o estudo da Lia lá naquela semana do Dia Internacional da Mulher, então nós resolvemos pular, e a próxima mulher que aparece nesse livro, então, do Alcides Hughes, Legado das Mulheres na Bíblia, é a Tamar. E para a gente entender um pouquinho sobre a Tamar, a gente precisa ter o pano de fundo da história da Lia. Então é importante, se vocês não assistiram o vídeo da Lia, que vocês voltem lá na data da semana do dia 8 de março, de 2021 e assistam então esse vídeo, porque dá um pano de fundo bem legal para a história da Tamar, que a gente vai estudar hoje. E antes da gente estudar essa história dessa mulher tão importante que aparece na Bíblia, nós queremos ter um momento de oração. Querido e bondoso Deus, obrigada por esse dia, obrigada por essa tarde tão abençoada, onde a gente pode novamente escutar e estudar a Tua Palavra. Derrame Teu Espírito Santo sobre cada uma de nós, para que compreendamos o Teu querer e o Teu agir também em nossas vidas, através desse testemunho que a Tamar nos deixa. Que Tu estejas nos guiando e nos capacitando também a compreender essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, por que é tão importante a gente ter o pano de fundo da história da Lia antes da gente conhecer a história da Tamar? Porque a história da Tamar, ela vai estar envolvida com o quarto filho de Lia, que, como a gente viu já naquela semana do Dia da Mulher, a Lia, ela não era a predileta do Jacó, porque o Jacó trabalhou 7 anos pela mão da Raquel, que era a filha mais nova do Labão, mas o Labão trapaceou e entregou no dia do casamento a Lia para casar com o Jacó. E com isso ele teve que trabalhar então mais 7 anos para ter a mão da Raquel, que era quem ele amava. E Deus, ele fez com que a Lia fosse muito fértil. E ela, então, tentava sempre chamar a atenção, né? Tentava ter esse amor de Jacó através dos filhos que ela dava a ele. Porque naquela época, ter filhos era uma coisa muito boa, né? Era uma bênção para a família, porque deixava a sua descendência, né? E ajudava também, os filhos ajudavam ali na lida diária da família. Então, quanto mais filhos o casal tivesse, mais abençoado, assim, aos olhos dos outros, esse casal era. E como a gente já viu na história, então, a Raquel, ela tinha o amor de Jacó, mas ela era infértil, ela não conseguia dar filhos a Jacó. Então, ao mesmo tempo que ela tinha esse amor, ela também queria ter filhos, né? Então, ficava essa coisa, nenhuma estava satisfeita com aquilo que tinha. Mas, então a gente viu, né, que ali ela foi dando filhos, esperando conseguir esse amor do Jacó para ela. Né? Esse mesmo amor que a Raquel tinha, ela também esperava que Jacó
desse a ela através, então, dos filhos que ela estava gerando para ele. E deu à luz a um filho, deu à luz ao segundo filho, deu à luz ao terceiro filho, e nada do sentimento do Jacó mudar por ela. Continuava sempre a mesma coisa. Então, no quarto filho, que a Lia deu à luz, ela deu o nome dele de Judá, que significa louvor. E com esse filho, ela falou assim: eu louvo ao Senhor. E como a gente viu naquela história, esse é o filho que descende toda a genealogia de Jesus Cristo. Então, agora nós vamos ver por que essa figura do Judá é tão importante e por que Tamar, então, aqui como o Alcides coloca o título, ela é uma mulher que queria ser cooperadora de Deus. Provavelmente, então, ela escutou muitas histórias sobre esse Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e como essa descendência seria uma descendência abençoada e dela partiria o Salvador do mundo. Então, a Tamar, ela luta com todas as suas forças para continuar nessa família de Judá. Então vamos ler o texto bíblico, que é bem interessante para ver o enredo que isso tudo passa, para ela conseguir então estar na genealogia do Salvador, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então a história dela se passa no capítulo 38 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Diz o seguinte: por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Sua. Judá casou-se com ela, e ela lhe deu um filho, a quem chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois, ela teve mais um filho, a quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe, quando esse menino nasceu. Judá casou seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. E o Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, o seu segundo filho: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado para com o seu irmão, para que ele tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que se o filho nascesse, não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que ele tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o sêmen caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou muito desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Passado algum tempo, a mulher de Judá morreu. Quando acabou o luto, Judá foi até Timnate, onde estavam cortando a lã das suas ovelhas. E o seu amigo Ira, de Adulã, foi junto com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro ia a Timnate, a fim de cortar a lã de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado as roupas de viuvez. Cobriu o rosto com um véu e se disfarçou. Em seguida, ela foi e sentou-se perto da entrada da cidade de Enaim, que fica no caminho de Timnate.
Ela fez isso porque sabia bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado ele para que se casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois estava com o rosto encoberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora. E ele disse: Você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: Quanto é que você me paga? E ele respondeu: Eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá então perguntou: O que você quer que eu deixe? E ela respondeu: O seu sinete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos e ele teve relações com ela. E ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu as suas roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não a encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar à beira da estrada. E a resposta deles foi: Aqui não esteve nenhuma prostituta. Ira voltou e disse a Judá: Não encontrei a mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: Pois ela que fique com as minhas coisas. Assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: A sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: Tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Então a estavam tirando da sua casa e ela mandou dizer a seu sogro: Quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as suas coisas e disse: Ela tem mais razão do que eu, pois eu prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a minha promessa. E nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar à luz, descobriram que ela iria ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das suas mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: Este saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: Como você abriu o caminho? E puseram o nome dele de Pérez. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão e recebeu o nome de Zera. Até aqui a palavra do Senhor. Como nós podemos ver no início da história, o Judá, ele havia recebido uma ordem que não era, né? Os filhos de Jacó haviam recebido uma ordem que não era para se misturar com os povos estrangeiros. Então, os cananeus, eles eram povos inimigos do povo de Israel. E o Judá, ele escolhe para se casar com uma filha de um cananeu chamado Sua. Então, ele teve 3 filhos com essa mulher. O filho mais velho, ele era muito, muito perverso. E o Judá, ele escolheu então a Tamar para casar com ele, que é a história que a gente vai desenvolver então hoje. E só que a perversidade dele foi tamanha que Deus não deixou ele vivo sobre a terra. Ele acabou falecendo sem deixar descendentes. Então, tinha uma lei no Antigo Testamento que se chamava Lei do Levirato, onde o filho, o segundo filho, né, depois do mais velho, deveria casar-se com a cunhada, então, e fazer com que ela tivesse filhos, né?
deixar descendência para esse irmão que morreu. Só que o Onã, que é esse segundo filho, ele não faz isso. E ele faz uma coisa muito cruel, que é apenas usar e abusar da Tamar. Porque ele só aproveitava ela, mas na hora de dar o filho a ela, ele jogava a semente fora. Então, ele não deixava com que ela engravidasse e gerasse os seus descendentes. E por causa disso, Deus também viu que a maldade no coração de Onã e também resolveu chamar ele. Ele então morreu também. E o Selá, que era o terceiro filho, ele era ainda muito novinho para casar com a Tamar. E então o Judá falou que era para ela esperar, que quando ele chegasse numa certa idade, eles iam, ele ia então chamar a Tamar para se casar com ele e gerar os descendentes dela. Então, essa história, ela chama a atenção bem para isso, né? Que a Tamar, ela estava convicta de que ela queria gerar os descendentes dessa geração, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Provavelmente ela escutou tantas histórias maravilhosas desse Deus e viu também tantas coisas acontecendo, e essa promessa que Deus faz que, né, em Abraão serão benditas todas as nações da terra, e que dali do fruto, né, da sua semente sairia o Salvador do mundo. A Tamar, ela se agarra a isso e ela quer permanecer nessa família, ela quer gerar descendentes abençoados. Então ela luta com todas as forças que ela tinha e que ela podia naquela época para conseguir então gerar descendentes dessa linhagem da qual ela tanto ouviu falar. Então, quando ela percebe que o Selá, né, o terceiro filho de Judá, não estava, né, já estava homem feito e Judá não havia dado ele para casar com ela, ela descobre que ele está ali por perto, na cidade que ela estava, tosqueando as suas ovelhas. E ela então resolve fazer um plano, né, de ir tirar as suas vestes de viúva e esperar ele na estrada. É certo o que ela fez? Aos nossos olhos, não. Mas ela estava convicta de que ela precisava gerar os seus descendentes, né, em nome daquele falecido. Então, ela se deita com o seu sogro e ela pede, né, ela é astuta no sentido de pegar um penhor, né, o seu cajado, né, o bastão que ele tinha, o selo e o cordão, no caso, geralmente esse sinete, esse selo, ele era marcado, assim, era uma marca nas cartas e coisa que dava propriedade, assim, que a pessoa meio que assinou, então, que tá com o veredito dela, né, tá selada, o documento tá selado, a carta tá selada por aquela pessoa, né, então era algo, na verdade, bastante precioso que ele entregou para ela, né, sem saber quem essa mulher era. Entregar objetos tão valiosos foi um pouco falta de astúcia do Judá, na verdade, né? Confiar assim numa mulher que estava na beira da estrada sem saber o que ela poderia fazer com aquilo. Então, essa foi a forma da Tamar conseguir gerar os seus tão desejados descendentes. Permanecer nessa linhagem tão abençoada, né, que Deus prometeu abençoar. E ela conseguiu fazer isso quando ela desenvolve esse plano dela, né, de se deitar então com o seu sogro Judá. E
É interessante ver que quando o Judá descobre que ela estava grávida, ele fica furioso da vida. Como assim ela não esperou meu filho? Achando que estava cheio da razão. Só que ele sabe que o Selá já estava homem e ele deveria ter procurado ela e ter dado ele em casamento a ela, mas ele não fez. E aí, quando ele está a ponto de, né, mandar queimar ela viva como castigo do adultério que ela cometeria, né, porque ela estava comprometida com o seu terceiro filho, ela pega e fala assim: ó, a, eu estou grávida, sim, e o pai do meu filho é o homem a quem pertencem essas coisas, né? O sinete, o selo e o bordão. E através disso, a Tamar então consegue permanecer dentro dessa família, ela consegue gerar filhos de Judá, né? Aquele filho do louvor, né? Que a Lia louvou a Deus por ele ter nascido. E esse filho aparece na descendência de Jesus Cristo. Lá em Mateus, capítulo 1, o versículo 2 diz assim: Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Então, aqui na genealogia de Jesus, Tamar é a primeira mulher que aparece, né? Como eu tinha falado no outro vídeo, né? A Lia está ali omissa, né? Porque o Judá é filho dela. Ela não aparece escrita na genealogia de Jesus, mas foi a partir dela, né, que Jacó e Lia deram à luz a Judá, e aí Judá não teve descendentes com a cananeia que ele havia casado primeiro. Foi o descendente de Tamar, né, da sua nora, que está descrito aqui na genealogia de Jesus. Então, Jesus descende desse plano tão miraboloso que a Tamar fez para conseguir permanecer nessa descendência, né, nessa linhagem do Salvador do mundo. Então, com isso a gente vê como ela lutou, né? Como o título aqui que o Alcides Jung coloca, a mulher que queria ser uma cooperadora de Deus. E como a Tamar lutou para continuar e para ter descendentes de Judá, né? Dessa família de Judá. E ela conseguiu realizar esse propósito, né? Que ela foi chamada a fazer, a gerar descendentes, então, do Salvador. E o que essa história de Tamar, ela nos faz refletir hoje? O que chama atenção nessa história de Tamar? O Alcides Jung, ele coloca aqui no livro dele que o que chamou a atenção dele foi essa questão da gente emitir juízos, né? Julgamentos muito apressadamente, tipo, sem saber aquilo que estava acontecendo do outro lado, já condenar a pessoa sem saber, sem um julgamento justo, né? Então, como aconteceu na história, Judá foi muito rápido, né, em emitir juízo e julgamento contra a sua nora. Já mandou os empregados ir lá buscar ela e já queimar ela. Então, queimar ela viva, né, que é uma coisa muito cruel. Era muito pior do que apedrejar, que era geralmente a condenação para um adultério, era o apedrejamento das mulheres, né, das pessoas que eram pegas em adultério. E
Mas ela agiu com tanta astúcia que fez com que ele reconhecesse o próprio erro e ainda admitir que ela era mais justa do que ele, né? Porque ele prometeu uma coisa a ela e não cumpriu. E ela teve que se virar para conseguir, então, os seus tão sonhados descendentes. Então, essa questão dela lutar para permanecer nessa aliança com Deus é uma coisa muito bonita também que chama atenção nessa história, né? E aí a gente pode se perguntar o que será que Judá ignorou quando ele emitiu o seu juízo, seu julgamento sobre Tamar? O que será que nele estava oculto, né? Quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, geralmente tem três que estão voltados para nós mesmos, né? Então, quando a gente emite um julgamento apontando para outra pessoa, a gente tem que ver que tem muita coisa dentro da gente que precisa ser mudada também. Então, não adianta pegar e se concentrar em tirar o cisco do olho do irmão se a gente está com um poste, uma trave que impede a gente de enxergar para tirar esse cisco do olho do irmão. Então, a importância aqui de não emitir juízos e julgamentos precipitados. Primeiro, conhecer o que aconteceu, Tamar? Por que você não é, né? Por que você engravidou de outra pessoa? Conhecer a história antes de pegar e já condenar a outra pessoa. Se ele tivesse agido dessa forma, ele teria descoberto que ela fez isso porque ele não cumpriu a sua promessa, né, de entregar o seu filho Selá, que já estava adulto e com idade para casar, e também ele teria descoberto que, por causa disso, ela então acabou tendo que agir com as próprias mãos e para poder ter os seus descendentes, né, os filhos tão sonhados, né, para poder entrar nessa linhagem abençoada por Deus, para poder gerar filhos dessa promessa maravilhosa de que um dia eles seriam os descendentes do próprio Salvador do mundo, né, aqueles que gerariam o Salvador do mundo. Então, ela teve que fazer essas escolhas que ela fez, né, para poder conseguir aquilo que era seu de direito, que era gerar os descendentes, já que uma vez ela era casada e naquela época essa lei do levirato garantia que outros parentes próximos gerassem então o descendente no lugar do falecido. Então ela, na verdade, só estava garantindo os seus direitos, né, os direitos que ela tinha de gerar essa descendência, esses filhos da promessa. Gostaram da história, gente? Eu achei muito, muito interessante ver como, né, essas mulheres são tão guerreiras, tão, né, num contexto onde elas não tinham voz, onde elas não tinham vez para nada, elas lutarem para que essas promessas do Deus que elas acreditavam se tornassem concretas na sua vida, né? Tanto Lia, que era tão desprezada por Jacó, gerou esse filho, né? Esse filho de louvor a Deus, que dele surge então o Pérez, que é o filho do Judá com a Tamar, e desse filho vai gerando outros descendentes até chegar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, que persistência, que ousadia dessas mulheres, né?
da genealogia de Jesus. Tem mais mulheres que vão aparecer aí, que a gente vai estudar, que pertencem a essa genealogia de Jesus. Então são mulheres muito guerreiras que a gente pode aprender com os seus testemunhos de vida, com essa ousadia, com essa coragem e com essa força de lutar para permanecer nessas promessas que Deus fez ao seu povo. E isso é muito interessante. Que a gente possa ler em casa, né, com mais atenção essa história, esse capítulo 38 do livro de Gênesis, e possa aprender e aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Uma abençoada semana a todas vocês, que Deus guarde cada família e cada lar. Amém. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Pois me tem ouvido e tem me atendido. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua